César de Oliveira Santos. Gravando, Márcio Roberto. Quanto tempo? Faz tempo, não? Quanto tempo foi? Acho que 3 semanas, né? 3 semanas sem gravar. Alguns probleminhas familiares aí, com a minha mãe, né, que se acidentou, né, mas agora está se recuperando. Aí não teve jeito, né? Teve que dar uma parada, você também, né? Um pouco tempo antes, também com a sua mãe. É isso. Mas assim vamos nós, né? Nos adaptando, né? Não podemos transformar contatos insólitos em algo que extrapole o bom senso, né? Se é que é uma coisa, já que, né? Assim, prezamos pelo bom senso, né? Que a gente possa também de vez em quando, né? Largar um pouquinho de contatos insólitos para cuidar de coisas importantes. Mas é isso. Bora lá então. Vamos nessa. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui de 162. Esse é o número cravado desse tema, que é o seguinte: a verdade vos libertará. Amém. Bom, obviamente eu peguei emprestado essa frase da Bíblia, mas o papo em si não está vinculado ao cristianismo, nem qualquer outra religião, está vinculado à própria vida como um todo, né? Que é a nossa forma de lidar com a verdade ou a nossa forma porca de lidar com esse conceito, né? E eu vou te falar de onde veio a inspiração para isso, na hora que ocorreu a inspiração, eu falei, eu acho que daqui dá para extrair alguma coisa. Tanto é que depois que eu tive um tempo, sentei, e aí saiu esse texto descritivo que eu te passei, e você, como sempre, aceita, né? Não importa qual seja a temática, sempre fala que tá legal. A gente sempre discute. Eu sou como o Ethan Hunt da Missão Impossível. Sua missão, caso você decida aceitar, eu sempre aceito. Como dizer não? Mas vamos lá, então. Cara, isso adveio de um impasse que eu tive no meu trabalho, né? Então, eu não vou dar nos meus bois, mesmo porque seria antiético, mas foi uma situação em que eu percebi que era preciso dizer a verdade, porque havia um problema ali subjacente, precisávamos resolver esse problema, só que na hora de eu expor o problema, houve certos comentários do tipo, não, as pessoas não vão entender, você não pode falar assim, você não pode dizer dessa forma, tem que dizer de um outro jeito, tem que fazer dar uma volta conceitual para não cair em cima daquilo que precisa ser ajeitado, aquilo que precisa ser arrumado, não pode ser falado assim, etc, etc. Bom, e eu fiquei surpreso com aquilo, porque justamente se há tanto tempo o problema precisava ser resolvido, e justamente não era resolvido porque havia essa certa enrolação, por que apelar para a verdade, que seria a única possibilidade de resolver o problema, era vista como um outro gerador de problema? Então, foi uma situação muito maluca assim, que eu vivenciei, e eu falei, peraí, tá tudo do avesso aqui, eu vou tentar escrever um texto descritivo, e quem sabe a gente pode, né, levar esse bate-papo adiante. E foi isso que aconteceu, cara. Então, eu acho que na nossa sociedade como um todo, agora, né, ampliando o leque de possibilidades, vive muito mal com o conceito de verdade, né? Então, muitas vezes a gente passa, como uma daquelas coisas que são tão óbvias que a gente passa a não enxergar mais, né? Como aquela metáfora dos peixes na água, né? Que para eles a água simplesmente não é sentida mais, porque faz parte do ambiente dele. A nossa forma de lidar com a verdade, embora seja muito lógica se a gente for expressar e colocar na mesa, na prática a gente vai perceber que estamos muito longe de encarar essa obviedade, né? Então, né, por exemplo, né, a única forma de a gente conseguir efetuar passos certos em direção a uma evolução, a uma melhoria constante, é cravar a nossa caminhada na verdade, ou seja, na busca da verdade, ou encarar, ser forte o suficiente para encarar a verdade do jeito como ela é. Por que isso? Porque se a nossa vida é pautada pela mentira, ou ela é pautada pela ilusão, você não tem um lastro dentro da realidade, a partir do qual você consegue firmar passo a passo, ainda que de forma humilde, ainda de forma devagar, em direção a um futuro mais promissor. Você fica simplesmente patinando, né, na mesma situação, ou no mesmo samsara, digamos assim, porque você está vinculado a um aspecto que é uma inverdade, ou muitas vezes até uma mentira, ou uma distorção, uma coisa que não, ou uma teoria que não está embasada na realidade de fato, e você passa a simplesmente, em função dessas ilusões todas, viver
em razão de uma coisa que não vai te impulsionar para frente, ou não vai te trazer nenhuma tração, nenhum lastro dentro de algo mais consistente. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria explorar contigo, porque isso é óbvio, quando você expõe, volto a dizer, né? Quando você expõe isso, coloca na mesa, fica óbvio, é lógico, né? A gente, apenas a verdade pode nos dar essa garantia de que, poxa, essa é a situação de fato, e assim a gente, para resolvê-la, teremos que encarar a realidade dos fatos, digamos assim, né? E somente a verdade vai ser capaz de nos dar essas ferramentas para lidar com isso. Então, óbvio, extremamente óbvio. Porém, na prática, não é bem assim, vamos magoar as pessoas, elas não entenderão, e isso vai gerando outros problemas, tipo assim, né? A nossa pretensiosa mania de julgar os outros e pensar por eles, né? Ou seja, como é que você tem essa presunção de deduzir o que o outro vai achar e aí você já por conta disso vai mentir ou não vai dizer da forma como você acha que seria o plausível ou aceitável em função desse julgamento que você está fazendo de antemão, daquilo que a pessoa vai achar de uma coisa que ela nem sabe. Então, assim, a gente acaba entrando numa bola de neve muito maluca em termos de esconder a verdade, né? Não lidar bem com ela, ou achar que, muito presunçosamente, que você sabe lidar muito bem com a verdade, mas os outros não sabem. Então, somente você vai ter acesso à verdade e vai privar os outros de ter acesso a isso, porque você considera que os outros não têm essa capacidade que você, de uma forma muito especial, possui, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria falar contigo a respeito, depois a gente vai destrinchando passo a passo. Já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Então, muito bom. Bom, como sempre, excelente introdução. Eu acho que você fez um recorte muito interessante de um aspecto da verdade, né? Lembrando, acho que a gente conversou sobre isso no episódio passado ou no anterior, sobre a ideia do conceito de verdade como uma tentativa de interpretar a realidade. A realidade está lá, a gente tenta interpretar com a verdade, né? Com informações que levem a isso. Dois eixos que você mencionou, que eu acho que são importantes, não são os únicos, mas é o cerne aí, que são a mentira e a ilusão, que são usadas como antítese da verdade, né? Por que a gente faz isso, né? E o exemplo que você deu, eu acho que fica muito, muito claro, ou pelo menos para mim, a ideia de que, de alguma maneira, a força da cultura passa a ser tão forte que, em nome dessa coesão social, prefere-se, às vezes, evitar o confronto, a exposição factual. Às vezes, os fatos são tão óbvios e dá para se dizer que a verdade calca diretamente com a realidade, né? Se está convencionado de que a suposta parede não é uma parede, mas parece que é uma parede que está atrás de você. Parece uma parede de tijolos, eu sei que não é, mas se está convencionado de que são tijolos e são brancos, não há o que se discutir. Essa é a verdade indiscutível. Outras coisas, o universo intangível dá margem a outros tipos de interpretação, a gente vai conversar depois. Mas essa é a ideia de, eu acho que esse esforço de manter essa coesão social, junto com o que você acabou de falar, algumas pessoas pretensamente se acham mais capacitadas do que outras para encarar esse tipo de situação, acaba levando a essas situações que a gente vive hoje de mentira e ilusão. Mentira com a intenção explícita de não se encarar os fatos como eles são, e às vezes até de enganar. E a ilusão com essa ideia de a gente sabe que Papai Noel não existe, mas vamos lidar com Papai Noel porque é melhor assim, porque assim a gente fica junto, a gente não ofende ninguém, continuaremos empurrando com a barriga enquanto a gente puder, né? São duas vertentes que eu acho que a gente faz isso o tempo todo. E talvez, lendo depois o texto descritivo que você falou e depois eu vendo você agora, por que a gente faz isso? O que me ocorreu é essa ideia dessa coesão, essa tentativa de coesão social, que a gente se sente mal se ela for esgarçada de alguma maneira. Os grupos não sentiriam, no teu caso, talvez o grupo não sentisse à vontade com uma outra pessoa não se sentindo talvez ofendida por ter que encarar
esse tipo de coisa e botar mãos à obra e tentar retificar aquilo que não foi feito, talvez responsabilizando as pessoas. Esse é um outro aspecto. A verdade traz em si responsabilidade. Muitos de nós não gostamos de assumir as nossas cotas de responsabilidade. A gente empurra muito com a barriga e terceiriza muitas vezes isso, né? Então, esse é um aspecto que me veio agora, a partir do que você estava falando, que eu acho que é bem interessante. Então, eu não tinha pensado nisso, então vamos guardar, vamos reter essa questão da responsabilidade, que eu acho que é importante. Mas antes disso, já que o mote aqui é falar sobre a verdade, né? E a verdade vos libertará, e você mencionou isso, e talvez muitos dos ouvintes, né, os telespectadores, porque eu falo ouvinte, tá? Porque eu sei que tem gente que coloca lá no YouTube, mas vai fazer outras coisas, fica ligado aí, então fica só ouvindo, né? Não fica necessariamente vendo. Então, assim, as pessoas que têm contato com esse canal, né, não sabem, e agora eu vou revelar aqui em nome da verdade, qual que é a situação. Isso aqui não é uma parede, então eu tenho que fazer jus, né? Aqui, ó, aqui, ó, é um tecido. Fazer jus à temática de hoje, que a verdade vos libertará. Então, isso aqui, de fato, é só uma enganação, né? Na verdade, é só uma forma de colocar um fundo neutro, né? Em relação ao lugar que eu estou aqui, que não é um estúdio, é simplesmente o meu quarto, né? Enfim, eu queria deixar um fundinho neutro aqui, que não pudesse atrapalhar em nada aquilo que a gente estivesse discutindo, porque acredito que aquilo que é discutido é mais importante do que existe aqui no fundo. Bom, dito isso, fazendo essa ressalva, né, em relação à ilusão, à mentira, cara, são duas coisas que talvez seja interessante a gente também definir, né, o que seria uma ilusão ou uma mentira, né, e depois vamos voltar a falar da responsabilidade. Eu acho que a ilusão é simplesmente, não é proposital, a ilusão ela pode ser simplesmente uma forma de você interpretar a realidade, uma história que você conta, uma metáfora que é utilizada em função de, sei lá, análises mal feitas ou considerações falhas, e você acaba montando uma história ou uma forma de enxergar as coisas que é ilusória. Já a mentira seria algo mais proposital, ou seja, você de fato vai inventar uma história, vai distorcer as coisas de forma proposital para tirar algum benefício da situação, para se dar bem no final das contas, algo assim. Você concorda comigo em relação a essas duas definições? Perfeito. Uhum. Acho que isso é importante também, porque mais uma vez, né, a gente pensa, essas palavras são muito bem de conhecimento público, não tem necessidade de você definir, mas às vezes a gente esquece, né, e confunde, né, uma coisa com a outra. Cara, e sobre a responsabilidade, sem dúvida. Tanto é que tem uma outra expressão muito popular, né, que é a verdade dói, né? Justamente, eu acho que um dos aspectos a serem considerados é justamente esse, né, de que, poxa, se eu tiver que encarar essa verdade, eu vou ser obrigado a tomar partido disso. Vou ser obrigado a fazer algo a respeito. E aí, esse algo a respeito vai demandar de mim o quê? Responsabilidade. Isso é muito chato, não estou afim. Eu prefiro continuar na ilusão ou escondendo, ou, enfim, ou não encarando aquilo, né, que eu devo encarar. Prefiro a mentira, prefiro a ilusão. O que você acha disso? Acho perfeito. A gente precisa se posicionar. E, às vezes, o se posicionar pode ser tomar um partido e que, em si, essa tomada de partido, essa tomada de posição traz responsabilidade e consequências. E outras coisas que eu também já percebi, às vezes, as pessoas, a resposta a determinada situação é um gigantesco não sei, que também é legítimo, mas em muitos aspectos é muito mal visto. Não saber, estar em dúvida, não tomar um partido definido, que é tomar um partido, a inação é um tipo de ação, também é uma posição e traz responsabilidade, e para muita gente isso é muito incômodo, extremamente incômodo. Também é um outro aspecto que eu não tinha pensado também, que é essa questão do estar perdido, né? Mas aí vamos fingir que não. Então, porque, mas, enfim, é mais conveniente a gente achar que chegou a algum lugar, que entendeu alguma coisa, que tenha certeza de algo, né? Ou de vários algos, digamos assim, né? Em termos de cultura, de civilização, eu tenho aqui o meu emprego, eu tenho o meu lugar ao sol, eu estou dentro aqui do mundo acadêmico com
recebendo meu salário. É óbvio que eu sei o que a realidade como a realidade funciona, o que é possível e o que é impossível, dentro desses limites, desses padrões, dessas crenças que eu estabeleci. Vamos manter tudo como está, porque é conveniente, né? Exato. E aí, perdão, complementando, aí me ocorreram duas coisas. Por que fazer isso? Duas razões que me ocorreram agora. Estratégia de sobrevivência. Às vezes, para sobreviver em um meio específico, e sobreviver do básico para cima, desde eu preciso desse dinheiro para sobreviver, senão eu não consigo, ou status social. Sem esse status social eu não consigo. E hoje, a gente está vivendo isso hoje, digitalmente, a gente tem uma identidade. Se ela for arranhada de alguma maneira, a gente está liquidado, fisicamente liquidado. Então, esse aspecto eu queria colocar. E o outro era mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa também. Eu me sinto agredido, eu me sinto afetado de alguma maneira, eu me sinto em perigo, eu vou tentar burlar a verdade, eu vou tentar mentir, eu vou tentar deixar-me levar pela ilusão, porque eu não sei como me posicionar e me sinto inseguro nessa situação. Verdade. E como, por exemplo, também, isso eu acho que se encaixa ao famoso primeiro encontro amoroso, onde as pessoas vão apenas demonstrar o seu lado mais belo, o seu lado mais gentil, né? Sendo que os outros aspectos, as sombras, são completamente jogadas para baixo do tapete. Imagina que no primeiro encontro, no segundo, sei lá, nos primeiros dias, digamos assim, onde eu tenho a intenção de me relacionar com alguém, eu vou mostrar esses aspectos, né? Eu vou esconder muito bem isso, né? Não vou mostrar para ninguém. Eu acho que isso se estende para todos os setores, né? A gente tende, no meio social, a exacerbar o lado positivo e esconder a todo custo o lado negativo, né, cara? Então, esse é outro problema também. E, de novo, às vezes, como mecanismo de defesa, às vezes como estratégia de sobrevivência, né? Mas, qual que é o problema ao fazer isso, né? Você realmente vai... você pode até enganar no começo, né, cara? Mas com o tempo, e é isso que a verdade está relacionada, inclusive, com aquele episódio, né, que a gente discutiu, né, 2 episódios atrás, que a verdade não é frágil, que justamente ela não é frágil porque a verdade, ela se mostra a mesma ao longo do tempo, ela possui uma consistência, né, que quer a gente goste ou não, vai estar lá sempre, né? E a mentira não, a mentira ela é moldável, ela se adapta, ela entra em meandros, em resquícios, em ranhuras, em buracos, e ela vai se moldando de acordo com conveniência, né? E você pode até enganar no começo, mas com o tempo isso é muito inconsistente. Não existe ali a consistência de uma rocha, que seria a representação da verdade, em comparação com a fluidez de um líquido, que seria, por exemplo, essa mentira, essa desilusão, essa ilusão, que ao longo do tempo pode ser, no início pode até ser mais atraente, né? A atratividade que um líquido pode possuir, envolver você, te levar adiante e tal. Mas, cara, uma pedra é uma pedra, né? E ela vai se encontrar, essa água da corrideira vai se encontrar com essa pedra lá embaixo uma hora, quer a gente goste ou não. Muito interessante o que você falou. E sabe o que me ocorreu agora? Deixa eu ver se eu me lembro do nome dele. Acho que é Paul Ekman, que parece que é um cara que é bambambam em emoções, em fisiologia facial e tal. E ele tem um livro, não só ele, mas várias pessoas, que diz o seguinte: por incrível que pareça, sem mentira não há sociedade. Então, de alguma maneira, para ter esse mínimo de grupo social, a gente precisa ser moldado por esse aspecto que não representa a veracidade da situação real, para que a gente possa conviver e, aos poucos, dependendo da profundidade dos relacionamentos, essa limpeza é feita. Quando essa limpeza é feita, as relações são saudáveis. Quando essa limpeza não é feita, isso é um aspecto que a gente pode também talvez aprofundar, se não hoje, outro dia. Quando essa limpeza não é feita, as relações tendem a ser deturpadas, distorcidas e acabam se dissipando, né? Porque falar o tempo todo, as pessoas não aguentam o tranco. No fundo, vamos dizer assim, até para a formação nossa, se a gente encarar a formação da psique exatamente par a par com a formação do corpo, existe uma parte que é
infantil, uma parte que é adolescente, uma parte que é juvenil, etc. Nem todo mundo consegue desenvolver e você como terapeuta sabe disso, se desenvolver de uma maneira saudável o tempo inteiro, a pessoa não aguenta o tranco. Não só a pessoa, a sociedade em si. O grupo social, às vezes, é muito baixo, o nível de consciência é muito baixo. Então, parece que a gente tem que conviver com um certo nível de mentira e a gente até aceita, sem contar da auto-mentira, né? Que daqui a pouco é outro aspecto, é um outro asterisco que a gente pode colocar daqui a pouco, né? Como é que a gente encara a nossa vida mesmo quando é inevitável que a gente tenha que se auto-enganar um certo tempo, um limite de auto-engano para a gente poder tolerar a vida, até o tempo que algumas coisas a gente não pode mais, não dá mais, com risco de ter que pagar um preço muito alto para continuar vivendo. Mas imagina isso extrapolando para o âmbito social. Então, dois aspectos aí, né? Vamos lá, me ajuda a guardar, porque tem Tá, muita coisa. Tem uma bifurcação interessante aqui. O primeiro é do tá, Donald Hoffman, que a gente vai falar um pouco aí a respeito, né? Que você me fez lembrar justamente da mentira sim, como um aspecto social importante. E o legal. segundo, como, por exemplo, aqueles casos das pessoas em leito de morte desabafando, colocando para fora um sentimento ou uma verdade, uma coisa que foi escondida ao longo da vida e que ela sente naquele momento um ímpeto muito forte em falar o quê? A verdade, né, naqueles momentos. São dois aspectos interessantes de explorar. Vamos para o primeiro. Bom, cara, você me fez lembrar realmente sobre os estudos do Donald Hoffman a respeito da evolução humana, baseado que na teoria dos jogos, né? Então, existem alguns aspectos muito interessantes que ele coloca, cara, eu acho que você vai lembrar deles, são as seguintes situações. Como a gente evoluiu de forma a garantir a nossa sobrevivência, ele coloca algumas situações nas simulações que são feitas de que a mentira, muitas vezes, ela prevalece justamente para favorecer essa adaptação e essa sobrevivência, e não por questões de que, sei lá, a mentira por si só foi um processo, digamos assim, da nossa mente, que ao longo do tempo ela não era muito estável ainda, e por ser falha, essas mentiras ou essas ilusões foram aparecendo. Não, não, não. Já logo de cara está enraizado na questão da sobrevivência da seguinte forma. Ele menciona assim, vamos supor que há uma tribo, né, e que os homens saiam para caçar, né, e você tem lá as mulheres, sei lá, ficam lá cuidando das crianças, etc., e os homens vão. E tem um cidadão lá que ele percebe que, cara, opa, peraí que, ó, polícia me procurando aqui. Sou o alarme aqui, peraí. Tá vendo? Gravar ao vivo é isso. Problema. Beleza. Vamos supor que uma das pessoas dessa tribo percebe o seguinte, um dos caras, um dos homens lá, fala, cara, eu não vou caçar, não, tá um trabalheira do caramba caçar, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou ficar lá no rio de boa, né? Porque todo mundo se separou para procurar um animal para ser abatido, e eu vou ficar de boa aqui nesse rio, né? Aí quando eles voltarem com a caça, vou me encontrar com eles no meio do caminho e falar para eles, poxa, não consegui achar nada, mas graças a Deus que vocês conseguiram, essa comida vai ser dividida entre todas as pessoas, e a gente vai comer, beleza? Beleza, então. E começa a fazer isso. Esse cara passa a ser um mentiroso, porque ele percebe que, pela lei da conservação de energia, se ele ficar lá no rio de boa, tomando o solzinho dele, sem fazer esforço nenhum, ele vai obter alimento do mesmo jeito e sem esforço nenhum. Então, há aí uma vantagem evolutiva em relação aos demais, onde a participação da mentira vai contribuir para que ele sobreviva de uma melhor forma ao meio. E aí você tem, em compensação, e aí daí que é interessante a questão da teoria dos jogos, que é sempre os opostos, né? Você tem, por outro lado, a tribo que ela é obrigada a desenvolver maneiras de ser mais perspicaz em identificar essas falhas e perceber que há ali na tribo uma falha, um dos integrantes não está cooperando, e eles vão ter que chegar junto nessa pessoa e colocá-la contra a parede e falar, meu filho, descobrimos que você não está fazendo nada, você tem que nos ajudar, etc. Então fica nessa questão dos opostos, nessa tentativa de buscar um equilíbrio entre as coisas, buscando maiores níveis de aperfeiçoamento e sofisticação nessa relação entre eles. Então, é um aspecto muito legal da gente colocar em pauta aqui a mentira, realmente você me fez lembrar de que ela faria parte desse mecanismo de sobrevivência, lógico, de uma forma bem simplificada inicialmente, mas que isso, né, tomou proporções gigantescas na medida que a nossa sociedade se desenvolveu, né?
Complementando o que você falou, olha como a gente evoluiu e chegamos a um ponto. Em todos os idiomas que eu fui pesquisar, existe uma expressão do tipo mentira branca, em que, longe de ser racista, a ideia seria: existem alguns tipos de mentira que são coletivamente aceitos, porque assume-se que elas levariam ao bem-estar, ao bem comum, a um bem maior. Em todos os idiomas que eu fui pesquisar, tem esse tipo de coisa. Consensual. Interessante, né? É. Bom, você queria falar E alguma coisa assim, sobre a questão do Donald não, Hoffman? não, não, beleza, é isso aí mesmo. Você me fez lembrar, exatamente. E sobre essa questão das pessoas, isso é relatado, inclusive, em livros, né, de pessoas que trabalham com cuidados paliativos, o quão comum é essa situação em que a pessoa ali no leito de morte resolve, sei lá, pedir perdão para alguém, se desabafar com um filho ou um ente querido que há muito tempo, por questões diversas, não falava mais com ele, e às vezes falar a verdade mesmo, né? Ou seja, eu traí você, eu fui ingrato contigo, ou eu tratei mal você em determinadas circunstâncias, eu peço perdão a você. Então, você percebe que, por mais que a mentira ela esteja dentro da raiz da estrutura social, a necessidade de falar a verdade também é muito grande, ao ponto daquilo ter feito mal para a pessoa, e naqueles últimos momentos, onde a pessoa poderia estar fazendo qualquer coisa, ela prefere, não, eu preciso falar a verdade. O como isso é libertador e cai como uma luva realmente também no título, né? A verdade vos libertará, justamente por isso. É libertador falar a verdade, né? E o que você acha disso? Acho legal. Tem um livro daquela enfermeira Bronnie Ware, que trabalhou com pacientes paliativos e conta muito isso, das cinco maiores arrependimentos das pessoas. Uma delas era essa: eu deveria ter dito, não diretamente a verdade, mas eu deveria ter falado que eu amava as pessoas como eu amava, eu deveria ter feito as coisas que eu gostaria e não que me fizeram gostar, enfim. Eu acho que essa ideia é muito interessante. Ela denota o seguinte: chega um momento de ficar insuportável empurrar com a barriga, porque vai se empurrando com a barriga. Por que chegar nesse último momento quando a pessoa já tem consciência de que talvez não venha a ter uma segunda chance? É que até esse momento ela se auto-enganava dizendo: talvez eu tenha uma chance de continuar empurrando. Mas Sim. chega nesse momento, para muitas pessoas chega, é insuportável, vai trazer mais dano e as consequências negativas que eu sempre temi, que me evitaram de contar essa verdade, agora não fazem mais sentido, porque eu já estou no final da minha jornada. E esse aspecto também do você precisar ser verdadeiro consigo mesmo, né, cara? Mais do que talvez perdoar o outro, é você ser verdadeiro consigo mesmo, que a gente recai naquilo que a gente estava, a bola que você levantou um pouco antes aí, da importância da verdade ser dita para você mesmo, né? E de cair a ficha para você em relação à verdade. Porque também existem altos níveis de autoilusão, digamos assim, né? Que a gente, por diversas condições, acaba adotando, né, e se enganando. Então, eu acho que isso é interessante também, o quanto que isso fica insuportável em relação, talvez, da raiz disso, cara, não uma preocupação genuína com o outro, que também pode existir, não vou dizer que não, mas talvez mais forte que isso seja uma necessidade genuína de você ser verdadeiro consigo próprio. Não, com certeza esse ingrediente está em muitos aspectos. Inclusive, a ideia da autoilusão e do autoengano também me ocorreu que pode ser um espectro também. Pode ter algumas partes, em alguns aspectos, a pessoa nem tem ideia de que aquilo está acontecendo. Outras não, é absolutamente consciente. Eu estou me auto-enganando em vários flashes. Eu comigo mesmo, eu sei que eu estou sendo mentiroso comigo mesmo. Eu sei que eu estou me enganando e enganando aos outros. Em alguns aspectos, isso acontece. Falo por mim e expando para todas as pessoas. Mas, em outros aspectos, talvez a pessoa nem tenha ideia de que aquilo está acontecendo. Porque quantos de nós param para fazer exercício de interiorização? A Ah, maioria de nós não. O processo de aculturação, às vezes, é tão poderoso que a gente delega. Não, sempre foi assim. Aconteceu com os meus pais, acontece com os meus pares, é assim que a coisa funciona. Por que que eu vou me dedicar a tentar
questionar isso que sempre foi assim. Não, é desse jeito, não vou. Concordo. Voltando aqui um ponto que eu coloquei no descritivo, mais para o final do texto, a gente dá adiantado hoje, né? Porque estamos aqui 30 minutos, bom, dá para a gente explorar outros aspectos, vamos embora. Dá, a gente sempre inventa alguma coisa. Voltando lá no início dessa coisa que a gente levantou, sobre a questão da verdade possuir um lastro com a realidade, né? Então, eu acho que enquanto há comodismo, enquanto há satisfação, você convive bem com a mentira, você convive bem com a ilusão, tá tudo bem, tá tudo certo. O problema, e aí acho que tem a ver com aquilo, né, que a gente vem buscando nessa conversa, e que na verdade, é o título dessa temática, que é a verdade vos libertará, é que se você está insatisfeito, se você busca a mudança, se você vai ter que ser obrigado a fazer um movimento para sair da condição na qual você se encontra, não tem jeito. Você vai ser obrigado a encarar a verdade, percebe? Porque enquanto você está na ilusão, tudo faz. Tanto faz ser mentira, eu estou confortável com isso. Eu não sinto incômodo em relação a essa ilusão. Tudo bem, vamos continuar. Mas se você precisa, eu preciso fazer um movimento, eu preciso sair de onde eu estou, você vai ser obrigado a encarar algum nível de verdade. Desde os mais simples até os mais bombásticos, você vai ser obrigado a encarar. E por que isso? Porque você vai ter que firmar o pé em alguma coisa sólida para sair de lá. Porque o único movimento que nós conseguimos fazer, né, que é um movimento, lógico, aqui metafórico, obviamente, que eu estou falando é uma metáfora. O movimento para frente é obrigado o quê? Encontrar o quê? Trabalhar com a inércia de um solo abaixo de você para que você consiga dar o primeiro passo e sair desse lamaçal. E seguido do outro passo, seguido do outro, seguido do outro. Esses passos precisam ser efetuados com base na verdade. Estruturado, e aí que é esse ponto que eu queria chegar, a verdade para que você ache o lastro com a realidade. E aí sim você consegue sair do buraco. Senão, vai ser uma ilusão atrás da outra. E o que você acha desse aspecto em particular? Acho que é por aí mesmo, concordo. E dois aspectos também, ou duas vertentes que a gente pode analisar isso. Na primeira premissa que você falou, a pessoa muitas vezes ela está se iludindo e está confortável nessa situação. E se ela está confortável e esse conforto é maior, estou elucubrando agora, se esse conforto é maior do que o desconforto de saber que está iludindo-se a si mesma e aos demais, ela continuará e não se sentirá impelida a mudar. No momento que esse conforto é superado pela insatisfação de viver em meio a uma ilusão, uma mentira, que ela se sente impelida a reagir, daí ela vai perceber, existe uma realidade que eu preciso dela para calcar a minha vida, para dar sentido. Para muita gente, enquanto esse ponto de insatisfação não chegar, eu acho que elas nem percebem que existe a necessidade, que seria muito melhor. Inclusive, talvez elas nem percebam que exista essa tal libertação, essa necessidade de libertação. Mas o incômodo está lá já, está lá pulsando. Eu acho que ele é uma premissa, né? O incômodo, a insatisfação é uma premissa para que ela venha e se revele. E talvez muitos de nós, quem está lá no nível de consciência baixo, não está enxergando, não está sentindo esse incômodo. Não está sentindo essa insatisfação. A insatisfação é o trampolim que nos impulsiona a ir buscar essa realidade que, mesmo dolorida, traz menos incômodo. É um paradoxo, né? Mas, assim, eu acho que é muito comum, inclusive em processos terapêuticos, as pessoas chegarem com essa queixa do incômodo em si, sem saberem identificar o que é o incômodo. Olha, simplesmente está desconfortável, não está legal assim, não está bom. Mas me fala um pouco mais sobre isso. Eu não sei falar sobre isso. Eu não consigo identificar o que é. E isso aí, com o tempo, você vai explorando melhor e vai conseguindo dar palavras àquele incômodo, né? Consegue identificá-lo melhor. E sabemos por que isso. O oceano do inconsciente que embute sombras, repressões, transferências, introjeções, divisões, uma série de coisas,
acaba um dia pressionando a pessoa de certa maneira em que ela não consegue resistir. Alguns conseguem levar na maciota bem e vivem conseguem encaixar num nível de vida em que elas conseguem levar com a barriga razoavelmente bem, ótimo. Ou elas olham ao redor, tá todo mundo mais ou menos tão ruim quanto eu, tá todo mundo ferrado. A vida aqui mesmo é sacrificial. A vida nesse planeta é sofrida, todo mundo sofre, então até que sofro menos. A comparação com os outros às vezes serve de alívio. Mas aqueles em que a insatisfação chega no nível de ficar insuportável, tem a grande oportunidade de reagir e de buscar ajuda. Porque sozinhas, às vezes, elas não vão conseguir saber. A pressão de tudo que foi reprimido, foi colocado para escanteio, é tão grande que ela não consegue. O que é a terapia, se não, olha, aquilo que você não quis assumir, traz de volta e integra. Aquilo que você projetou, traz de volta e integra. Aquilo que você introjetou não é seu, devolve. Essa é a terapia. Mas para que a pessoa entenda isso, é um processo. Assim como todo esse processo não aconteceu do dia para a noite, o processo de limpeza e de cura também não ocorrerá do dia para a noite. Sim, com certeza. Se tudo levou a busca por ajuda foi um processo, a saída disso também tem que ser um processo necessariamente. Cara, e uma outra coisa que me ocorre também é o seguinte: muitas vezes eu acho que há também, né, nessa briga, digamos assim, entre a mentira e a verdade, de que muitas vezes há essa noção equivocada de que a verdade ela vai trazer um sentido que não é legal, ou um sentido que eu não gostaria de assumir, ou um sentido que é mais difícil de engolir, ou sentido nenhum. Ou seja, me passa a ideia de que a verdade seria fria, ao passo que a mentira e a ilusão seria o quê? Mais confortável, mais assim, sedutora, digamos assim, a ilusão, a mentira para um lado. Preferível, então, abraçar esses aspectos distorcidos do que abraçar os aspectos que estão relacionados com a realidade e com a verdade, consequentemente. Mas, aí é o que eu advogo, que, na verdade, esse é um outro tipo de ilusão, porque, né, se a gente for encarar um dos motes principais aqui dessa série aqui, com já 162 episódios, de que o universo é mental, e de que o que nós estamos vendo aqui como o universo físico, aquilo que nós entendemos por universo físico, é simplesmente uma representação, uma simbologia para algo que se encontra muito além disso, né? O profundo ou o transcendental. Cara, há sentido em tudo que nós vemos ao nosso redor e dentro de nós mesmos, né? Então, assim, a vida está grávida, digamos assim, de sentido, né? E não é o fato de você ter acesso à verdade que isso vai tirar o sabor da vida, muito pelo contrário, você vai lidar diretamente com um aspecto muito mais amplo da realidade que até então você não tinha acesso. Então, eu acho que talvez o peso um pouco da ciência ou essa ideia do paradigma científico das pessoas erroneamente associarem que a ciência seria capaz de explicar aquilo que a realidade é e não ficar apenas com aquilo que competiria a ela inicialmente, que é explicar como a realidade se comporta, dão a elas essa noção de que, poxa, a ciência vai explicar isso por um viés sem graça. Ou seja, é simplesmente uma explosão de uma estrela, não é Deus que está ali em uma explosão de alegria, dando as bênçãos para algo que eu imaginei que no início era. Não, a ciência vai lá dizer para mim que, pô, simplesmente é um sol que um dia vai morrer e isso não tem graça nenhuma. Então, eu acho que, assim, tem um pouco disso também, entendeu? Da verdade, meio que, talvez de uma forma geral, meio que tirar o gosto de algo mais confortável, algo assim mais profundo, por talvez assim a nossa forma de encarar a ciência como uma maneira de definir aquilo que a realidade é, e a gente acredita naquilo e acabou, porque são cientistas, eles devem saber o que estão falando, né? Vamos acreditar neles. E aí a gente tende eu prefiro então não ter acesso à verdade, não. Deixo aqui com as minhas ilusões, que eu vou viver melhor assim. Você não acha que tem um pouco disso também? Tem. A rigor, a minha maneira de ver hoje, a ciência dá conta da fisiosfera, do que é inanimado. Então, ela vai tentar interpretar e faz isso muito bem daquilo que é inanimado. O problema é que a gente,
sociedade achou que ela pode dar pitacos na biosfera, na vida, na mente, no espírito e uma série de outras coisas. E ela não pode, ela não resolve. E, pegando o gancho que você falou, antes do iluminismo, o mundo era encantado. Havia magia, havia espiritualidade, havia uma bola para o interior. O iluminismo e a ciência, as ciências naturais, elas desencantaram o mundo, dizendo, não existe nada, não existe Deus, não existe espírito, não existe nada, não existe consciência, não existe nada disso. Isso tudo é ilusão. Isso é ilusão. E a gente ficou sem calça curta. A gente viveu e o mundo era encantado. Existia, muitos de nós tínhamos contato com o intangível. Experimentávamos coisas. E de repente vem um grupo de pessoas que diz não, tudo tem uma explicação racional e tudo que não obedece a essa explicação racional e não é medida por esses instrumentos são falsas. Puf, desencantou tudo. Trouxe e muitos de nós entraram em parafuso. Não conseguimos coadunar isso também. Verdade. E é outro aspecto, enquanto você está pensando aí, que eu estou vendo que você está pensando que é muito bom, também tem aquele aspecto que eu adoro, tudo tem que ser visto por níveis de consciência. De baixo para cima, enquanto a gente está vendo só na parte egocêntrica e etnocêntrica, não estamos vendo a parte multicêntrica que os outros. Enquanto eu continuar vendo os outros como inimigos, a minha realidade, a minha verdade será manca, será atrofiada, será circunscrita àquilo que eu e a minha cultura acreditamos e todo o resto é falso. Isso é uma grande ilusão. Quando a pessoa chega no nível, ou a pessoa, a sociedade chega no nível mundicêntrico em que ela tenta expandir um pouco os outros também têm direito a ter um tipo eles podem ter razão. Isso é outro aspecto da verdade que a gente poderia explorar, talvez não agora, mas outra para frente. Às vezes, não a verdade não é vista não pela mentira e não pela ilusão, mas ela é uma perspectiva legítima, mas ela é apenas uma perspectiva. Ela é uma verdade, mas ela é parcial. Está no descritivo aí. Muitas vezes a armadilha é essa verdade parcial é a única que existe. Não, não. Isso é uma das coisas. Isso é um dos motivos de conflitos desde sempre que a gente tem. Ela é real? É. Ela é verdade? É. Mas ela é parcial. Ela não dá conta do todo. E muitas vezes a gente se acomoda. Não, é isso e acabou. Eu não vou além disso. Não. Ela é multifacetada. E outra, para buscar e respeitar e entender outras perspectivas, custa. Tem que baixar a guarda, tem que ouvir o outro, tem que refazer, tem que ressignificar aquilo que eu estava enxergando. E às vezes eu tenho que ressignificar toda a minha vida. Exato. Esse é o problema. É um problema. Um outro aspecto também que eu acho que é importante a gente levantar a bola é sobre a questão de, obviamente, né, não estamos aqui dizendo que a gente deve deixar de enfatizar a gentileza, né, ou seja, o carinho pelas pessoas, a importância de você ter um bom convívio social e por isso a gente tem que, né, tratar as pessoas com delicadeza, com respeito, né? Nada disso, né? Então, assim, não é porque a gente está divulgando aqui que a verdade vos libertará que a gente, né, vai sair por aí falando a verdade, custe o que custar, doa quem doer, não é isso. Mas eu acho que a questão é, apesar de, né, de que forma, e eu acho que talvez agora mais para o final a gente talvez possa tentar ver se a gente consegue trabalhar um pouco melhor com isso, de que forma que a gente pode, sei lá, conviver um pouco melhor, ter um convívio um pouco melhor com a verdade, né, cara? A gente não tem um bom convívio com a verdade, não, seja ela qual for, né, inclusive, né, com aspectos não muito bem-vindos em nós mesmos, né? Então, sei lá, certas predisposições, certas inclinações, preferências, doenças que você nega que você não tem, condições físicas que de repente a idade traz para a gente e a gente não quer encarar como real. Então, uma série de circunstâncias. Como é que a gente pode conviver um pouco melhor com a verdade? Existiriam aí
fórmulas ou maneiras e você deixar a coisa um pouco mais palatável, ou um pouco mais favorável para que a gente adote a verdade como um estilo de vida, ou pelo menos e não falar mentira, digamos assim, que já seria um passo muito grande. Lógico, porque a gente pode, né, como lá atrás a gente mencionou, utilizar essa questão da mentira ter favorecido a nossa adaptação ao meio, a nossa sobrevivência, não pode virar uma justificativa para que a gente vive apenas, né, baseado na mentira. Porque tem um outro aspecto que nós mencionamos também, que a verdade, apenas a verdade é capaz de favorecer não, de impulsionar, ou ser uma catapulta para que a mudança ocorra, né? Ou seja, por exemplo, vamos pegar agora um dos problemas mundiais mais prementes, aquecimento global. Se a gente não encarar isso como verdade, não tem por onde a gente começar a fazer algo, né? É preciso encarar. Algum nível de verdade é preciso ser encarado para que as mudanças sejam estabelecidas. Como é que a gente faz isso? Boa pergunta. Bom, aí tem várias coisas. Primeiro, pegando o gancho, acho que está no descritivo, que é muito legal. Seria legítima a afirmação de que algumas pessoas, às vezes, em algumas circunstâncias, não estão preparadas para encarar a verdade? Ou, expandindo o leque, aquele velho adágio da espiritualidade, você não está preparado para algumas coisas. Pensando bem, em alguns casos, eu acho que sim. Eu acho que algumas pessoas não encarariam o bonde, não encarariam o impacto. E, aí, desenvolvendo. Níveis de consciência maior, para mim, implica em maior grau de responsabilidade. Aí, pegando o que você falou, em respeito a algumas pessoas, em respeito ao estado, a condição em que ela está, em respeito ao nível de consciência delas, talvez a gente tenha que se usar de expressões suavizantes, ilusórias e às vezes mentirosas, para que pelo menos o relacionamento não se extinga, tentando favorecer com que essa pessoa cresça de tal maneira que algum dia ela possa vir a encarar essa verdade. Porque às vezes colocá-la direto contra a parede muitas vezes leva à interrupção da relação. E aí está perdida. Essa oportunidade será perdida, ela terá com outra pessoa em outra circunstância. Talvez essa gentileza, esse respeito seria criar condições para que ela cresça e consiga enxergar isso. Porque, vamos ser sinceros, às vezes a gente não enxerga. O Márcio Cruz hoje, que tem 50 anos, jovenzinho, bonitinho, olha para o Márcio Cruz com 20 anos. Ele não enxergava um monte de coisas que você enxerga hoje. Ele não era capaz de encarar um monte de coisa. Se você virasse para ele e falasse com o discurso de hoje, ele não daria bola, não encararia. Talvez você tivesse que, usar uma expressão bacana agora, dourar a pílula até que ele pudesse vir a se desenvolver para poder entender isso. Que foi o que aconteceu nesses últimos 30 anos, por bem ou por mal, né? Então, aí seria justificado, talvez, né? Talvez se explicasse isso. Alguns de nós, em alguns momentos, não somos capazes de encarar o impacto. Então, eu penso nisso. Seria justificável para manter a relação e para favorecer esse crescimento, essa ilusão e talvez essa mentira. Mas cedo ou tarde, para o desenvolvimento dessa pessoa, encarar a verdade passará necessariamente pelo processo de desenvolvimento dela. Se ela não fizer isso, ela não conseguirá chegar em níveis mais elevados. Não chegará. Concordo, mas veja que paradoxal é isto. Até para você conseguir discernir essa pessoa tem condições, essa pessoa não tem condições, a capacidade de discernimento ela está diretamente vinculada à verdade. Porque se ela também estiver baseada numa ilusão, você vai manter as pessoas dentro do véu da ilusão eternamente, porque você não vai conseguir discernir esse momento. Ou vai encarar todo mundo, né? Tá todo mundo na mesma vala. Ou seja, você achar que está todo mundo incapaz, todo mundo não tem condições, ninguém está preparado. Então, eu jogo todo mundo na mesma vala comum. É verdade. Porque não tem essa capacidade de discernimento que não dá para você fazer essa generalização. Há pessoas que não têm condições, sim, mas também há pessoas que já estão preparadas, pessoas que já estão nesse nível, pessoas que já conseguem ter uma noção, pessoas que estão
à beira de conseguirem dar o salto e você vai ser a pessoa que vai morrer com essa coisa na cabeça por não ter dado aquele empurrãozinho que seria o único necessário para que aquela pessoa desse um salto quântico. E você não fez. Porque faltou o quê? Discernimento. E você não consegue ter discernimento desvinculado da verdade, cara. É impossível. Perfeito. Perfeito. E aí tem dois aspectos. Imagina essa pessoa que consegue enxergar que as outras estão iludidas e ela intencionalmente as manipula, as mantém ali, nesse mundo ilusório. O que os grandes ditadores fazem? Eles mantêm essa grande ilusão, de alguma maneira. E outra, o que é um bom gerente? O que é um bom líder? É aquele que é capaz de discernir as capacidades de cada um. E pode perceber esses que estão prontos para esse despertar e poder chegar neles, porque quanto maior o número de pessoas, mais pessoas vão poder ajudar a despertar os outros. Alguns do grupo não têm condição. A gente participou de vários grupos na vida, você está participando agora de grupos na política, tem grupo Rama, uma série de coisas. As pessoas têm níveis diferentes, elas entendem ritmos diferentes, elas têm piques diferentes. Entender isso é a capacidade de um bom líder, de um grande líder, sempre pautado pela verdade. E ele saberá, eu vou perder essa pessoa se eu quiser encarar. E às vezes, numa relação, você tem que perder mesmo. Às vezes, para eu salvar o todo, eu tenho que perder 2 ou 3. Talvez seja jogo. Mas se a ideia é tentar salvar todo mundo, às vezes eu tenho que tentar dourar essa pílula e contribuir para que a pessoa cresça. O trabalho terapêutico, você sabe isso melhor do que eu, tem a parte do terapeuta, mas sem a colaboração do paciente, não tem jeito. Se ele não fizer a parte dele, não há Freud, Jung, não há Adler que dê conta. Não dá, né? E depende da pessoa, ela tem que reagir, ela tem que enxergar, ela tem que sentir a necessidade, e para alguns é muito difícil. É muito difícil, por uma série de razões, né? E para finalizar, o que você acha então da gente nos ater ao aspecto religioso da palavra, né? O aspecto bíblico, né? A verdade vos libertará. O que você acha? Qual seria a sua interpretação dessa frase, no final das contas, dentro desse contexto? Eu sou polêmico, né? Ela teria supostamente, ela aparece na Bíblia supostamente saído da boca de Jesus. Então, para começar, quem não sabe vai saber agora. Eu não acredito que Jesus tenha dito isso. Eu acho que tudo que é atribuído a Jesus é muito bonito, é lindo e maravilhoso. O Novo Testamento é lindo e maravilhoso. Mas como foi escrito por pessoas que não conviveram com ele, eu não acredito. Mas não deixa de ter um fundo de verdade por trás. Eu acho que quem escreveu, quem compilou, apesar das traduções, distorções, o texto final que nos chegou até hoje, ele é muito bonito e tem muito conteúdo. Essa frase específica, eu acho que ela tem legitimidade. Mas antes, a gente precisaria fazer um exercício que a gente adora, que é conceituação. Libertará do quê? Né? Que libertação é essa? Libertação do samsara, libertação da prisão, libertação da... extrapolando, libertação do sofrimento, libertação da ilusão, libertação do engano, libertação em última instância, de uma situação de sobrevivência que levaria a uma situação de vivência, né? Mas, de novo, requer um trabalho árduo, longo e um trabalho de desenvolvimento pessoal que em algum momento tem que ser assumido pela pessoa. Ela tem que pegar as rédeas dela e ir à frente. E a história e a nossa vida tem mostrado que a maioria de nós balança muito nisso, né? E a gente não convive muito bem com isso. Mas eu acho que ela tem um fundo de verdade, sim. Mas tua percepção. Eu concordo contigo. E eu acho que, assim, o meu modo de interpretar isso, obviamente, não teria como deixar de ser, porque depois que eu adentrei nesse castelo, que é infinito, né, em seus cômodos, não tem mais como sair dele, que é a interpretação mental, né, cara? Ou seja, é uma libertação mental, eu acho. Não é uma literal, né, de você estar preso numa prisão, num cárcere de fato, mas sim uma libertação mental, de você descobrir que você estava até então
preso a uma série de certezas, de paradigmas, de crenças que limitavam você muito dentro da trama da realidade, e a partir daquele momento você descobre que a coisa é muito mais ampla, e você se liberta desses grilhões aí enferrujados de mentiras e ilusões, né, que até então te aprisionavam e te geravam dor e sofrimento. Vamos pegar um gancho naquela turma do hiperhumanismo, que usava a metáfora do cativeiro. Corrija-me se eu estiver errado. Eu e você, a gente ainda acha que está num cativeiro, mas as paredes estão mais longe, não estão, não? A gente está menos sufocado. Eu me sinto muito menos sufocado pelo cativeiro do que antes. E convidado, instigado, motivado a buscar buracos nesse cativeiro, a buscar estratégias de pular essa parede. Ela não é tão alta assim como... E mais, em momentos de profunda introspecção, cansei de atravessar essa parede desse cativeiro. Canso de atravessar essa parede. É muito legal. É quando a gente volta para cá, a gente sente mais o peso, né? Mas, no fundo, em trabalho de introspecção, a gente já sacou, e mesmo a experiência que a gente teve com o extraordinário, com inteligências exteriores a nós, puxa, é muito poroso esse cativeiro. A gente sacou isso. Na verdade, o cativeiro ele só existe dentro de nossas mentes. Que é a metáfora o quê? Verdadeira, digamos assim, né? Já que estamos falando, apelando para a verdade. Então, quando antigamente eu ouvia falar em níveis de consciência, né? Acho que eu já falei isso diversas vezes, né? Estou sendo repetitivo, mas paciência. A coisa soava assim muito rarefeita para mim, sabe? Assim, uma coisa muito nível de consciência. O que eles querem dizer com isso? E hoje eu percebo o quão real isso é realmente, porque eu mesmo pego a mim mesmo como referência, né? O meu nível de consciência hoje não tem nada a ver com o nível de consciência de 5, de 8, de 10, de 20, de 30 anos atrás, né? Então, eu acho que a frase "a verdade vos libertará" está fundamentalmente relacionada a isso e fundamentalmente relacionada à bola que você levantou da responsabilidade, ou seja, a partir do momento que você decide saber a verdade traz o que a você? Traz o que? A galope, né? A questão da responsabilidade que você precisa, a partir de então, fazer algo a respeito daquilo, né? E não sucumbir à verdade, porque acho que talvez o nosso grande medo, um dos impedimentos, já que eu solicitei a você uma sugestão para que a gente lidesse melhor com a realidade, a partir do momento que você se depara com a verdade, você simplesmente, então, agora eu vou fazer algo a respeito, não vou ficar simplesmente de braços cruzados, né? Observei a verdade aqui e vou simplesmente me sucumbir a ela. Não, eu vou fazer algo a respeito e vou utilizar isso como um trampolim, uma catapulta, para que eu consiga mudar a minha vida, né? Acho que esse talvez seja o grande ensinamento aí dessa Eu acho que é legal. A gente sempre tem isso também a gente já falou várias vezes. Achamos, como sociedade, que temos controle de várias coisas. Não temos controle de nada, a não ser como a gente pode reagir à vida e à descoberta da verdade. Pegando o gancho da sua situação que abriu esse nosso bate-papo. Você sacou, você percebeu, caramba, eu percebi que revelar a verdade e lidar com ela seria a melhor solução para esse problema que a gente tem. O grupo não compartilha isso comigo. Eu vou ter que sair do grupo ou vou continuar com o grupo? Poxa, continuar com esse grupo vai implicar em eu ter que fazer concessões. Mas comigo mesmo eu vou tocar o barco. Mas eu terei que fazer concessões se eu quiser ficar no grupo, porque o grupo ainda não está preparado por N razões, que você tem mais detalhes. Isso acontece o tempo inteiro. Então você pode lidar contigo, mas com o grupo, você tem uma bela tarefa aí de convencer aquilo que eu falei agora, de experimentar com quem eu posso conversar, até poder chegar lá. E talvez alguns nunca poderão, ou não dará tempo de poder chegar lá. Interessante, né? O que não vai dar tempo é interessante, mas não vai dar tempo aqui de a gente finalizar esse papo que agora, vamos deixar Isso aqui, é verdade. isso é verdade. Deixar já aqui para o próximo episódio, sei lá, para a gente conversar em algum momento, que é a questão do quanto isso se encaixa naquela... e aí, lógico, a polêmica embutida nisso também,
que é a questão do acobertamento dentro do universo ufológico, né? Poxa. Porque o acobertamento, na verdade, é uma tentativa de você não revelar a verdade, né? Então, mas infelizmente hoje não vai dar para a gente fazer isso, né? Não temos tempo para isso. Me lembrei agora no finalzinho, mas tudo bem. Boa, não, boa. Tem Bom, pano para manga aí. cara, mais uma vez, muito obrigado por uma Fantástico. participação sensacional e insubstituível. E é isso, cara. Nos vemos no próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Valeu, grande abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau, então. Tchau.